Urgente! Moldávia desafia Moscou. A Transnistria está em bloqueio. Começou a limpeza dos russos lá. Aconteceu, Moscou ficou às escuras. Um apocalipse de gelo atingiu toda a Rússia. O blackout chegou à capital da Federação Russa. Milhares de pessoas estão congelando no escuro. A península de Kamchatka foi soterrada pela neve. A região de Moscou enfrenta o período mais difícil. A Ucrânia triunfa. A primeira decisão de destaque de Fedorov. O país será coberto por uma cúpula anti-drones. Zelensky deu o sinal. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Rinat Aslanova e vamos começar. Urgente. Chisinau rompe os últimos laços com Moscou, a CEI está se desfazendo, a Moldávia inicia sua saída. As primeiras declarações de grande impacto já foram feitas. A República da Moldávia não será mais membro oficial da CEI. E esse processo já começou. Recentemente tomamos essa decisão, o processo de aprovação já começou. Assim, segundo o funcionário, provavelmente já está na reta final. Todos os processos importantes serão concluídos até meados de fevereiro, após o que essa decisão será tomada no parlamento. Vale ressaltar que a Moldávia assinou, ao todo, cerca de 283 acordos no âmbito da CEI, dos quais 71 já perderam a validade e cerca de outros 60 já foram denunciados. O Kremlin está visivelmente nervoso. Chisinau bateu a porta do passado soviético com força, por isso, para a Rússia, este é mais um sinal de alerta, especialmente em meio à guerra e à perda de influência na região. Além disso, a Moldávia começou a insistir mais fortemente na transição da Transnistria para o seu controle. As declarações ousadas tornaram-se mais frequentes em meio à crise energética criada pela Rússia na região. Nosso objetivo é a reintegração do país, que deve começar com a retirada das tropas russas, o que nos permitirá administrar a região de maneira adequada. Afinal, queremos uma resolução pacífica do conflito, e uma resolução pacífica começa com a retirada das tropas. No entanto, não são apenas palavras. Ficou sabido que a região está sendo cortada do fornecimento militar. Na mídia, citando suas próprias fontes, escrevem sobre completa. O processo de isolamento diplomático e econômico enfrentado pelos russos no cenário internacional atual. Estima-se que um contingente de aproximadamente 1.500 indivíduos esteja diretamente afetado por essas medidas restritivas severas. Militares russos permanecem sem as rotas habituais de abastecimento, combustível, equipamentos e suprimentos. Os esquemas cinzentos e as brechas alfandegárias que a Arábia utilizava há anos foram fechados. Pressão de todos os lados. Putin está encurralado. A Transnistria deixou de ser uma zona de livre circulação e tornou-se um território rigidamente controlado, onde o apoio externo é complexo e visível. O apocalipse encurralou a Rússia. Kamchatka está sob neve, com pessoas fugindo pelas janelas. Ok, vou para o trabalho. Adeus, Grisha. Tchau. A região está coberta de neve há 8 dias. O último ciclone similar em Kamchatka foi há 50 anos. A Rússia está apreensiva. Veja sim quanta neve tem aqui. Que bom que pelo menos desenterraram. É assim mesmo. Escada. E nós entramos. Este é o apocalipse em Kamchatka. Eu cheguei durante a nevasca, acordo e as janelas estão mais ou menos assim. Só para você ter uma ideia, são 2,5 a 3 metros. Nós desenterramos, ficou ótimo, mas aí vem o próximo problema. Não conseguimos entrar lá. Em dezembro de 2025, em Petropavlovsk e Kamchatka, caiu mais do que a quantidade de precipitação de 3 meses. E na primeira metade de janeiro de 2026, o volume de precipitação já ultrapassou a média mensal em quase 1,5 vezes. O tráfego está paralisado. Os serviços públicos estão impotentes diante da força da natureza. 4 metros de neve caíram, carros sumiram sob o gelo e as estradas ficaram intransitáveis. O
pátio lateral de Petropavlovsk-Kamchatsky. Aqui está o meu novo e brilhante veículo pessoal. Todos me abandonaram. Eu sou um enorme monte de neve. Desenterrei por cima e está tudo bem. E para completar, a cereja do bolo. O transporte público parou completamente. As pessoas são obrigadas a ser transportadas em camburões. Sim, em veículos especiais para detidos, você não ouviu errado. Devido às condições climáticas difíceis, o transporte público na península não está circulando. A Guarda Nacional Russa foi acionada para auxiliar os moradores locais e agora está transportando pessoas ao longo do trajeto do posto de controle. O Nordeste em camburões. E no programa Blackout, os russos estão se acostumando a ficar sem luz e aquecimento. Kursk está na liderança. Ocorreu uma queda de energia no distrito de Semsky, em Kursk. Da usina termoelétrica TEC 1 não está chegando energia à subestação industrial. A República de Komi também entrou na lista. A luz sumiu e não pretende voltar. Olha, ali tem, mas bem em frente, na casa, não tem. Ali, do outro lado da rua, fica o Hotel Ganki, em Syktyvkar. E um pouco mais à direita também tem uma casa, lá também não tem. Nos últimos dias, continua a tendência de autodestruição no âmbito da descomunização de transformadores e subestações. A região de Moscou também está na mesma situação. Em Serpukov, houve um incêndio em uma subestação elétrica. Tomara que aqui não aconteça com a gente. Olha só as explosões lá. Parte da cidade e das localidades próximas ficou sem eletricidade. O blackout chegou bem perto de Moscou. Isso precisa ser visto. É uma verdadeira sensação. Planejam construir uma cúpula antidrones sobre a Ucrânia. Isso foi declarado pelo recém-nomeado ministro da Defesa, Mikhail Fedorov. Nossa tarefa é construir uma cúpula antidrones sobre a Ucrânia. Um sistema que não reage depois do fato, mas destrói a ameaça ainda na aproximação. Na véspera, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou mudanças radicais na abordagem da defesa antiaérea das forças aéreas. O novo formato prevê ênfase em grupos móveis de fogo, drones interceptadores e outros meios modernos. Uma defesa antiaérea de pequeno porte, o que tornará o sistema mais flexível e adaptável. Segundo ele, essa transformação visa aumentar a velocidade de resposta e maximizar o efeito de cada elemento da defesa antiaérea. Em meio às notícias sensacionais sobre o misterioso acidente de trânsito com Adam, o filho favorito de Ramzan Kadyrov, a Chechênia foi tomada por uma onda de rumores e intrigas. As conversas sobre uma mudança de poder não estão apenas aumentando, elas ecoam por todo o Cáucaso. Quem o Kremlin está preparando para o cargo de chefe da região? Quem realmente poderia estar envolvido no acidente do potencial herdeiro do clã Kadyrov? FSB, militares, elites de Moscou ou os bastidores estão fervendo? As apostas estão altíssimas. Todos os detalhes explosivos você confere agora mesmo. Quantas vezes no último ano não enterraram Kadyrov, mas o soldado de infantaria de Putin ainda está de pé, embora as notícias sobre sua saúde, que piora drasticamente, tenham aumentado várias vezes. Das últimas informações, os rins de Ramzan Kadyrov, de 49 anos, estão falhando. Eu sou o soldado de Putin, sou, pode-se dizer, um projeto do presidente. Mas o principal não é quando ele vai morrer, e sim quem vai substituí-lo. Por isso, junto com as notícias sobre a iminente morte do chefe da Chechênia, discute-se ativamente quem, afinal, vai liderar a região mais subsidiada da Federação Russa. E esse talvez seja o questionamento mais interessante. Agradeço mais uma vez por tudo o que você faz pela República da Chechênia e por toda a Rússia, pela Federação Russa. Nós não vamos decepcioná-lo, entendeu? Se eu puder continuar em Grozny, prosperando, eu sei que a cidade está se desenvolvendo ativamente. Bem, assim como a República da Chechênia como um todo. Você pessoalmente faz muito por isso. Eu também sei disso. Você está revivendo tanto a esfera espiritual quanto a base material. Existem duas opções. A primeira, bem conhecida. Kadyrov passará ao poder por herança. Apesar de Ramzan ter nomeado seu filho mais velho, Akhmat, de 20 anos, como vice-primeiro-ministro da Chechênia, Dondon aposta em seu favorito, Adam, de 18 anos. E essa opção, segundo o líder do movimento de oposição checheno Haddad, já foi acordada com o Kremlin.
É justamente por isso que os rumores de que o Kremlin estaria envolvido no recente acidente de trânsito de Adam não correspondem à realidade. Os agentes do FSB não só não vão tentar um atentado, como, pelo contrário, vão protegê-lo ao máximo. Esse é o projeto deles. Adam Kadyrov, o projeto deles. Ramzan Kadyrov, projeto do Kremlin. Akhmad Kadyrov, projeto do Kremlin. Akhmad Kadyrov, antes do início da guerra. Antes da Segunda Guerra, a guerra russo-chechena, ele se encontrou com Putin. Lembro que em 16 de janeiro, Adam sofreu um grave acidente de trânsito em Grozny. Masha, um grande engarrafamento, a ambulância está passando. E todos estão lutando para dar passagem. É esse o tratamento dado à ambulância. Lara, estou ouvindo, você é o motorista. Estando ao volante, ele bateu no guardrail em alta velocidade. Depois disso, começou uma reação em cadeia e todos os carros de sua comitiva começaram a colidir. Em sexta-feira, 16 de janeiro, naquele dia, era o aniversário de Khamzat Kadyrov. Esse é o sobrinho de Khamzat Kadyrov e primo de Adam Kadyrov. E eles estavam comemorando o aniversário dele. Lá estavam Khamzat Kadyrov, Adam Kadyrov, basicamente seus primos, parentes, conhecidos, pessoas próximas, o círculo deles. Apenas jovens, ou seja, rapazes, comemoravam, andavam pela cidade de Grozny. Logo depois, Adam foi evacuado às pressas para Moscou em um avião do governo. Embora Adam tivesse ferimentos que não representavam risco de vida, mas com o sucessor do chefe da Chechênia, é melhor pecar pelo excesso de cautela do que pela falta dela. Oficialmente, o acidente de trânsito envolvendo Adam na Chechênia não foi comentado. Por sua vez, a equipe de Kadyrov publicou um vídeo. Uma reunião em que Adam estava presente e seu talentoso descendente recebeu mais uma premiação. Desta vez, pelos méritos em aumentar a segurança na usina nuclear de Zaporizhia. Mas logo a mídia descobriu que o vídeo foi gravado em 15 de janeiro, um dia antes do acidente. Mas vamos voltar à sucessão ao trono. No caso da morte do pai, Adam não poderá se tornar imediatamente o chefe da Chechênia. É jovem demais. Por isso será nomeado um chefe nominal, como aconteceu com Ramzan nos distantes anos 2000. Não se descarta que governará. No início, Adam contará com a ajuda dos aliados mais próximos de seu pai, Magomed Daudov e Adam Delimkhanov. Com esse cenário, o clã Kadyrov está em uma situação privilegiada. E é exatamente nesse desdobramento que a oposição chechena insiste. Aqui tudo é simples. Putin investiu dinheiro demais no clã Kadyrov e sabe como lidar com eles. Além disso, dificilmente alguém conseguirá controlar a Chechênia como Kadyrov e companhia fazem. Quanta energia a Rússia, o Kremlin, gastou com Kadyrov, com seu projeto, é deles. Eles controlam simplesmente porque é um projeto deles, é uma pessoa deles. E de repente, depois de tantos anos, eles decidiram encerrar isso. Mas isso nem faz sentido. Existe também uma alternativa para o desenrolar dos acontecimentos, que é defendida pela oposição russa. Dizem que o Kremlin está cansado de Kadyrov e companhia, e Putin decidiu que não haverá sultão na Chechênia. Mas eles não precisam de nada novo. Kadyrov, pra quê? E assim, Kadyrov teve muitos problemas com hemorroidas. Portanto, muito provavelmente a família de Kadyrov, seu clã em geral, será afastada do poder. E por isso nem Daudov, nem Delimkhanov, na minha opinião pessoal, seus aliados mais próximos não serão nomeados como seus sucessores. Bem, sobre Adam Kadyrov eu já falei. Ele tem 17 anos. Isso é simplesmente fisicamente impossível, tecnicamente impossível. Um canal do Telegram próximo ao Kremlin até escreveu que, em Moscou, já começaram a procurar um novo chefe para a Chechênia há mais de um mês. Vladimir Vladimirovich tem informações completas sobre o estado de saúde de Ramzan Akhmatovich e sobre a situação na Chechênia. Nada de grave ou que exija uma reação urgente está acontecendo lá agora, mas podem surgir problemas inesperados. Portanto, Vladimir Vladimirovich ordenou a seleção de 3 ou 5 candidatos para o cargo de chefe da República. Apenas no caso de... Estamos trabalhando nisso, disse a fonte do canal. Ele esclareceu que já existem 2 candidatos, mas ele se recusou a revelar os nomes por enquanto. E... É improvável que esses nomes estejam associados ao clã Kadyrov. Mas isso não muda o fato de que a família de Ramzan se agarra ao poder. É por isso que até o jornal britânico The Times está escrevendo que uma luta pelo poder está se formando na Chechênia.
Além disso, eles também preveem um confronto entre as forças de segurança na Chechênia. Afinal, supostamente há muitos em Moscou que discordam da transferência de poder na Chechênia por herança. Em primeiro lugar, o chefe do comitê de investigação, Alexander Bastrykin. Acredita-se que ele, em princípio, se irrita com a permissividade do líder regional, que se considera uma figura de muito maior escala do que apenas a Chechênia. Outro opositor da sucessão ao trono é o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. Na verdade, o principal serviço secreto do país é essencialmente também o principal inimigo de Ramzan. No caso de tal desenvolvimento dos acontecimentos, segundo a mídia russa, o Kremlin pode apostar em candidatos chechenos bem conhecidos. Afinal, o ditador do bunker entende que não será possível colocar alguém de Moscou no poder. Uma das opções já mencionadas é Adam Delimkhanov, chefe não oficial da máfia chechena, primo de 4º grau de Ramzan e seu braço direito. Delimkhanov é visto por Moscou não tanto como um sucessor independente, mas sim como um garantidor-chave da estabilidade e da transição de poder. Uma pessoa que agradaria tanto a Grozny quanto a Moscou. Inserido no sistema das elites, ligado ao Siloviki e totalmente controlável. O Kremlin também estaria considerando supostamente a candidatura de Magomed Daudov, primeiro-ministro da República. É ele quem, em caso de morte de Kadyrov, assumirá como chefe interino da Chechênia. De qualquer forma, Putin precisa de uma Chechênia controlada, como instrumento de intimidação e repressão de rebeliões dentro da Rússia. Já a questão de uma dinastia familiar no comando é motivo de debate. Carnificina na Rússia. O Kremlin incita conflitos nacionais. Solovyov declarou guerra aos armênios e azerbaijanos. A guerra civil está à espreita. Os ânimos na Rússia chegaram ao ponto de ebulição. O nível de ódio feroz entre russos e imigrantes é simplesmente fora de controle. O colapso do império começa com um detalhe chocante: olhar. A Rússia enfrenta mais uma série de escândalos envolvendo os chamados representantes de uma nação não titular. O comandante de Kadyrov, Alaudinov, explica por que os russos não podem se casar com mulheres chechenas. 500 mil pessoas fazem essa pergunta todos os dias. A mesma pergunta. Por que uma mulher chechena não pode se casar com um russo? Espere. Primeiramente, quem sabe que você é russo, não quem é você? Será que isso substitui ficar gritando constantemente para os russos o quão ruins são os chechenos? Precisamos aconselhá-los para que retornem às suas tradições. E aqui está a notícia. Descobriu-se que a culpa por não respeitarem os chechenos é dos russos. E, por exemplo, o próprio Alaudinov certa vez quis se casar com uma mulher russa, mas não o deixaram. Eu tinha uma namorada com quem eu tinha um relacionamento tão próximo que chegamos a tomar uma decisão. Casar. O nome dela era Ira. Ela pode até ver isso. Quando ela voltou para casa e contou para a mãe que queria se casar com um checheno, foi proibido que ela se casasse comigo. A irmã dela, a mãe dela, deram um ultimato para ela. Se você se casar com um checheno, nós vamos te abandonar completamente. Eu posso mais ou menos garantir para vocês que hoje eu posso citar milhares de pessoas que nunca na vida dariam sua filha em casamento para um muçulmano, para um checheno. Isso realmente existe. Mas não são apenas os povos dentro da Rússia que sofrem com o racismo total. Por exemplo, o propagandista Solovyov declarou que seria preciso punir os armênios ingratos e começar a chamada Operação Militar Especial na Armênia. A perda da Armênia. Esse é um problema gigantesco. O problema está na nossa Ásia Central, como eu chamo. Isso pode ser um problema gigantesco para nós. E nós devemos formular nossos objetivos e tarefas de forma muito clara. Devemos explicar que os jogos acabaram. Não ligamos para o direito internacional, para a ordem internacional. Se para a nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial no território da Ucrânia, por quê? Pelas mesmas razões, não podemos começar os nossos próprios em outros pontos da nossa zona de influência? Antes disso, o incompetente Solovyov já havia proposto invadir o Azerbaijão. Na cabeça doentia dele, você é russo ou um cidadão de segunda classe que não tem direito a voto.
e... Gostaria de lembrar que o montante transferido foi da Rússia para o Azerbaijão e não do Azerbaijão para a Rússia. E então, aparentemente, a situação pode mudar drasticamente. É nisso que eles estão apostando? Ou, considerando os 300 quilómetros de fronteira, lendo o que se permitem fazer e vendo o que se permitem dizer na televisão central, vocês querem guerra? Ao mesmo tempo, na Rússia cresce a chamada Comunidade Russa, supostamente uma organização pública com ódio total aos migrantes. Supostamente sob o pretexto de proteger os russos. Eles fazem batidas contra migrantes sem qualquer ordem e não são responsabilizados por agressões e abusos. Aqueles camaradas que moram ao lado dele e cozinham plov, hoje estão cozinhando, mas amanhã podem ter a cabeça cortada. Eles já falam descaradamente, abertamente, não só para nós, mas também para essas mulheres. Os seus estão lá e nós estamos aqui. Eles estão lá, vão ficar deitados lá e aqui nós vamos, como se diz, fazer o que quisermos com vocês. Na mesma proporção, por enquanto estamos perdendo para os migrantes. Ou seja, se amanhã, por exemplo, começar uma guerra migrantes contra russos, nós vamos perder. Dizem por aí que a comunidade russa está sob a proteção do principal inimigo dos migrantes, o chefe do comitê de investigação Bastrykin, cuja principal meta é enviar o maior número possível de recém-chegados para a linha de frente. Esse também é o nosso movimento, fomos nós que o iniciamos. Pegamos durante as batidas, registramos e mandamos para lá. Alguns vão, como já disse, cerca de 10 mil foram, mas muitos também fogem. Por isso, cada vez mais aparecem notícias na internet sobre o recrutamento para o exército russo de cidadãos de países chamados de amigos. Agora, indianos atraídos à Rússia para trabalhar em serviços acabam participando, surpreendentemente, de ataques suicidas inesperadamente. Informamos ao nosso comando que o primeiro-ministro da Índia está negociando com o presidente da Rússia sobre a nossa libertação, mas eles não querem nos ouvir. Estão nos mandando para a linha de frente. Muitos aqui já morreram. O agente também disse que eu iria trabalhar com carga e descarga. Mas quando cheguei ao endereço, vi militares lá. Eu disse a eles que não queria servir no exército. Eles me ameaçaram dizendo que se eu não assinasse o contrato, iriam me matar. Depois, eles nos deram um treinamento que durou apenas alguns dias e nos mandaram para a linha de frente. Uma coisa é certa, por mais que as autoridades russas falem sobre um país multinacional, todos, exceto eles mesmos, são apenas um recurso, que é conveniente usar sem piedade para seus próprios fins criminosos. A Rosa do Kremlin retorna, Zaluzhny deixa Londres, retorno triunfal à Ucrânia, insiders agitam a rede. Na mesa do ex-comandante está algo sensacional. Será que ele voltará ao comando das Forças Armadas da Ucrânia para desferir o golpe final no inimigo? Enquanto isso, já profetizam para ele a cadeira de chefe de Estado. O encontro secreto com Zelensky não foi por acaso. Todos os detalhes, confira. O general Zaluzhny retorna à Ucrânia. Mudar de área de atuação é muito difícil. Mas graças ao fato de que a vida toda estive aprendendo e tentando algo novo, para mim esse processo foi indolor. E eu me sinto no meu lugar. Concentração de rumores e a intensidade das campanhas informacionais em torno do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, está realmente extremamente alta agora. Existe uma certa aura em torno de Zaluzhny que ganhou força na consciência pública como um certo mito. Sobre um general bondoso, patriota responsável e diplomata íntegro. Os rumores também foram alimentados pelo fato de que Zaluzhny atualmente está na Ucrânia e já teve um encontro pessoal com Volodymyr Zelensky. A reunião aconteceu no escritório do presidente. Durante o encontro, eles também discutiram questões diplomáticas, conforme declarou o presidente. Agradeceu-lhe pelo trabalho em equipe pela Ucrânia. E é importante que todos nós juntos defendamos a independência da Ucrânia, nossos interesses nacionais, nosso povo. Discutimos tarefas diplomáticas que são relevantes agora e que podem fortalecer todos nós, a Ucrânia, nossa resiliência. Glória à Ucrânia. A mídia comenta que Zaluzhny está se preparando para deixar o cargo diplomático em Londres e supostamente expressou seu desejo de renunciar ao presidente da Ucrânia. Agora, para elevar essa imagem ao nível da liderança política, provavelmente é necessário estar presente constantemente em Kiev, na Ucrânia. Ainda mais neste período mais difícil que a Ucrânia está enfrentando,
devido ao constante aumento dos ataques intensos de drones e mísseis e a crescente escalada dos combates nas frentes de batalha. A conselheira de mídia de Zaluzhny, Oksana Toropi, desmentiu essa informação no final do ano. Ela afirmou que Zaluzhny permanece no cargo de embaixador e não planeja pedir demissão. Como sempre, fontes não identificadas sabem tudo sobre Zaluzhny e seus planos. Mas nada mudou. Ele continua a defender os interesses da Ucrânia em sua posição como embaixador no Reino Unido. No final do outono, Valery Zaluzhny compartilhou sua visão sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele observou que uma paz rápida traz consigo a perda da independência. O fim definitivo da guerra oferece uma oportunidade de recuperação. Quando falamos de vitória, é justo dizer que se trata da destruição do Império Russo. E a derrota significa a ocupação completa da Ucrânia e seu colapso. Todo o resto, apenas prolongamento da guerra. Nós, ucranianos, naturalmente, almejamos a vitória completa, ou seja, o colapso do Império Russo. No final de dezembro, jornalistas escreveram, citando fontes, sobre os planos de Zaluzhny de retornar à Ucrânia e renunciar ao cargo de embaixador. Eles discutiram com o presidente várias possibilidades de cargo para Zaluzhny, desde primeiro-ministro até chefe do gabinete presidencial. Mas naquela altura, ele não demonstrou qualquer interesse. Talvez Zaluzhny saiba mais, por isso está pronto para seguir em frente. Segundo outras fontes, por um tempo Zaluzhny até considerou o cargo de embaixador no Zegirewa, ou chefe do gabinete do presidente. De fato, houve conversas sobre a intenção de recrutar Zaluzhny para um dos altos cargos. E durante todo o ano de 25 isso foi discutido, mas como dizem muitas fontes, Zaluzhny recusou o cargo, especificamente o de chefe do gabinete do presidente. E eu não acho que ele, ou alguém, realmente esteja considerando isso seriamente. Mas o retorno de Zaluzhny às Forças Armadas da Ucrânia é extremamente improvável. Já que antes de ser nomeado embaixador, em julho de 2024, ele passou por uma junta médico-militar que declarou o general inapto para o serviço militar e o retirou do registro. Para assumir o cargo de comandante-chefe, Zaluzhny precisaria ser mobilizado novamente. Mas ele foi considerado inapto. Claro, no nosso país tudo é possível, mas sua nomeação é extremamente improvável. Além disso, o próprio Zaluzhny dificilmente precisa disso. Assumir a mesma posição duas vezes é sempre uma desvantagem política. De tempos em tempos também surgem rumores na mídia sobre as supostas intenções de Zaluzhny de se candidatar às eleições. E, de uma certa maneira bastante clara, as avaliações acompanham exatamente esse processo, demonstrando de forma nítida o nível de apoio, percepção nas Forças Armadas da Ucrânia, na TU, Unidade de Treinamento, o cargo de comandante em chefe está consolidado, pois está associado ao sucesso da Operação Ofensiva Parikovsky, à libertação de Kherson e à atenção dada aos soldados comuns. As ambições presidenciais de Valery Zaluzhny são discutidas desde abril de 2022. É evidente que mais cedo ou mais tarde ele teria que voltar para a Ucrânia para encontrar o ponto de partida de sua ambição política e provavelmente começar a formar sua própria equipe política. A atividade política de Zaluzhny e sua influência pessoal continuaram a crescer ao longo da guerra em grande escala. Mas, estando no Reino Unido em um cargo, ele não conseguirá montar uma equipe e avançar nessa direção. Para os americanos, de certa forma, Zaluzhny pode ser um parceiro ainda mais difícil para a cooperação do que o atual presidente Zelensky. Embora, por exemplo, Zaluzhny pudesse receber apoio do Reino Unido e de países europeus. O próprio Zaluzhny nunca confirmou os rumores sobre suas ambições presidenciais. E em outubro de 2025 ele declarou que não reconhecia nenhuma ideia de realizar eleições em tempos de guerra. Eles não criam sedes ou partidos e não têm ligações com forças políticas. Toda a sala quer que eu lhe faça uma pergunta. Valery Fedorovich, você vai? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro analisar as condições em que essas perguntas serão apropriadas. Quando tais circunstâncias surgirem, eu, como servidor público, estarei pronto para responder a essas perguntas. Mas, segundo especialistas, o cargo de embaixador britânico é uma etapa intermediária na carreira do ex-comandante em chefe. O comandante, o ex-comandante, que é associado a determinadas vitórias, depois embaixador, ou seja, diplomata,
o que está diretamente ligado às características que o cidadão eleitor atribui ao cargo de presidente como comandante supremo. E como um ator-chave na política externa, né? Ou seja, na pessoa responsável pela política externa. Ou seja, o cargo de embaixador, ao contrário, acrescenta um charme presidencial, conferindo a Zaluzhny a imagem completa de um futuro presidente pronto. Como ele conseguirá se mostrar na situação atual e como os acontecimentos vão se desenrolar a seguir é desconhecido. Será que Valery Zaluzhny vai querer e conseguir sair do gabinete de embaixador? Sim, com certeza. Estamos acompanhando de forma muito próxima e detalhada toda a evolução desta situação atual e podem ter a absoluta certeza de que traremos todas as novidades e desdobramentos para vocês com o máximo de cuidado nos nossos próximos episódios que virão por aí em breve.